Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Gustavo. Paz do Senhor, irmão Elmo. Nós vamos dar continuidade ao nosso ensino hoje. Estamos falando sobre o princípio da criação, e dentro do princípio da criação nós estamos falando sobre a imagem e semelhança de Deus. Ontem nós falamos sobre a semelhança do Pai, que é a autoridade. Falávamos ontem sobre o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o Pai. Ele tem autoridade. Hoje nós vamos falar sobre a imagem e semelhança do Filho. Imagem e semelhança do Filho. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Amém? A paz do Senhor, irmã Ingrid. A paz do Senhor, pastora Cláudia. Irmãos, nós falávamos ontem sobre autoridade, porque quando Deus ele cria o homem, ele coloca a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito do homem. Como eu disse, Deus é um com três personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falávamos que o homem, a imagem de Deus, está na alma, no corpo e no espírito. A imagem do Pai, alma. Imagem do Espírito, espírito. E a imagem do Filho, o corpo. Nós falávamos sobre a semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Paz, Senhor, irmã Chélia. A nossa imagem e a nossa semelhança. A semelhança do Pai é a autoridade que nós falávamos ontem. Hoje nós vamos falar sobre o homem em semelhança do Filho, que é Cristo. A semelhança a característica mais forte, mais patente do Pai é a autoridade. Porque o Pai, ele detém todo o poder e toda a autoridade. A característica mais forte do Filho é a humildade. Jesus. Não tem como nós falar de Jesus sem ver um homem humilde, um ser humilde, que desceu na terra, que se diminuiu. E aqui está o segredo da humildade. Segredo da humildade é ser grande e se diminuir por um fim, por um propósito. Esse é o segredo da humildade. Ser humilde não é ser fraco. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é estar debaixo do pé de todo mundo, não. Ser humilde é você ser forte e comportar como se fosse fraco. Ser humilde é você ser rico e comportar como se fosse pobre. Ser humilde é estar acima de todos e se comportar como se estivessem debaixo de todos.
É mais ou menos como eu já falei do jejum. Jejuar não é você levantar, olhar na geladeira e não ter nada no armário, não ter nada, não ter um café para coar e falar assim, eu vou jejuar. Isso não é jejum, isso é fome, isso é miséria. Então, ser humilde não é você estar debaixo de todos e ali você tem que se comportar com humildade, porque verdadeiramente você não tem a oportunidade de pisar em ninguém. Então, como você não tem a oportunidade de pisar em ninguém, então eu não sou besta de ser arrogante, então eu vou ser humilde. Não, a humildade, ela vai além das nossas expectativas. A humildade, ela vai além do nosso pensamento. A humildade é uma das características mais difíceis de você obter. Por quê? Porque para você ser humilde, você tem que ter algo, você tem que ter cartas nas mangas para estar acima. Só que por voluntariedade, você vai escolher estar embaixo. Assim é o que fez Jesus. Jesus em Filipenses capítulo 2. Jesus, Filipenses capítulo 2, no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é o reflexo da humildade. Isso aqui é o modelo de humildade. Nós nunca vamos ser humildes plenos. Nunca vamos conseguir ser humilde. Primeiro, irmão, eu já vi muita gente falando, pastor, eu sou humilde. Uma pessoa que se julga humilde já perdeu a sua humildade. Uma pessoa que se gaba na sua humildade está perdendo a sua humildade. O humilde jamais diz que é humilde. A humildade não fala, a humildade reflete. A humildade não diz, a humildade reflete. Você não mostra humildade dizendo, eu sou humilde. Aí você já perdeu a sua humildade. Humildade não é ser pobre. Humildade não é andar de chinela havaiana. Isso não é humildade. Isso é falta de dinheiro para comprar ou uma sandália melhor. Por quê? Porque tem muito rico que é humilde, tem muito pobre que é orgulhoso, tem muito pobre soberbo. Tem gente que anda a pé e é ignorante, arrogante e soberbo, como se tivesse alguma coisa. Então, primeiro, o modelo de humildade é Jesus. E não vou dizer que ser humano consegue ser humilde, mas nós conseguimos aprender com Jesus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Então nós temos que, no relacionamento com Ele, no conhecimento dele, buscar este dom ou esta dádiva que é a humildade. A humildade. O que é humildade? No versículo 3 de Filipenses está dizendo, não façais nada por contenda, vanglória, mas por humildade. Filipenses 2:3.
Não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui já começa a humildade. Isso aqui é o que mais se aproxima de humildade. Você que faz a obra, não faça a obra por contenda. O que é fazer a obra por contenda? Ou fazer qualquer coisa por contenda? É por competição, é para fazer melhor, é para prejudicar outro. A paz do Senhor, irmão José Santana, é para parecer que é melhor do que os outros. Isso é fazer por contenda. Ah, eu vou dirigir um departamento e nesse ano eu quero que o meu departamento tenha mais membros do que o do fulano no ano passado. Ah, eu vou fazer isso por quê? Porque para mostrar que eu faço melhor. Eu vou cantar melhor do que o outro. Eu vou pregar melhor do que o outro. Eu vou buscar mais conhecimento para que os demais vejam que eu sou melhor do que o outro naquilo que eu faço. Isso é contenda. Não façais nada por vanglória. Vanglória é vangloriar daquilo que eu faço. Tem gente, irmão, que oferta na igreja para se vangloriar naquilo que fez. Tem gente que doa coisas na igreja para mostrar que deu, para que os outros venham vangloriar-se nele ou nela. Tem gente que faz as coisas para vangloriar. Doa uma cesta, vai lá e tira foto. Vai ajudar um carente, tira foto. Aleluia. Então isso é vanglória. Estamos fazendo para aparecer, para que os outros vejam algo em mim. Aleluia. Vanglória é quando eu oro para aparecer. Eu jejum para aparecer. Eu leio a palavra para aparecer. Ler a palavra, conhecer a palavra é para me alimentar. Eu me alimento, a palavra é para o meu alimento diário. Então, quando eu faço por vanglória, eu estou longe de parecer a Cristo. Quando eu faço para aparecer, para que os outros vejam que eu fiz algo, que eu estou fazendo algo. É como aqueles homens que foram expulsar o demônio ali, eu falei ontem sobre eles. Eles foram expulsar o demônio para mostrar que eram obreiros. Eles foram expulsar os demônios para aparecer. Por quê? Porque Paulo estava famoso na época. Paulo estava famoso porque Paulo detinha o poder e a autoridade de Deus. E Paulo estava expulsando muitos demônios naquela época. É tanto que Paulo, às vezes, não podia ir cumprir a agenda. E ele mandava os lenços e os aventais. E os demônios iam embora. Então aqueles homens, eles queriam primeiro competir com Paulo. Eles queriam competir porque eles queriam mostrar que eles também podiam fazer. E depois por vanglória, para aparecer. E foi ali que eles se deram mal. Foi ali que eles se deram mal, por quê? Porque os demônios o pegaram e o bateram. Então não façais nada, não faças nada por competição. Não faças nada por vanglória, para aparecer, para que os outros vejam que você fez, mas por humildade. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se você for elogiar uma obra feita, elogie alguém, não você. Mostre o que o outro fez e não você. Não se vanglorie nas suas obras. Respeite as obras dos outros. É isso que Jesus, mas por humildade, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, olhe mais para o lado do que para ti. Um exemplo de humildade é Jó. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos teus amigos. Então, atente cada um para o que é propriamente seu, não, mas para o que é dos outros. Deixar de ser egoísta, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora aqui eu vejo o cerne da humildade de Cristo. Cristo sendo Deus, não existe um ser maior do que ele,
Não existe um ser mais elevado do que ele. Ali é o modelo de orgulho, e é um orgulho, e não é um orgulho mau, é um orgulho bom, porque não tem ninguém acima dele. E se não tem ninguém acima dele, ele tem liberdade de ser orgulhoso. Por quê? Porque o orgulho mau é aquele que eu me sinto maior, sabendo que eu nunca fui o maior. O orgulho é eu querer ser, sendo que existe milhares e milhares maiores do que eu. Existem seres maiores do que eu. Existem homens maiores do que eu. Existem anjos maiores do que eu. Existe até potestade de demônios maiores do que eu. Existe um Deus que é maior do que eu. Então, não é bom que eu me orgulhe. Por quê? Porque o orgulho é algo que só Deus pode ter. Deus ser orgulhoso não é pecado. Por quê? Porque não tem ninguém acima dele. Então, ele detém toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tudo para nele. Todos os grandes da terra não se compara a ele. Os grandes do inferno não se compara a ele. Os grandes no céu não se compara a ele. Então ele tem o direito de ser orgulhoso e não pecar. Ele tem o direito de ser orgulhoso e manter-se, aleluia, sem pecado. Porque o orgulho, ele é pecado em todos, só não em Deus. Vocês estão entendendo? O orgulho é pecado em todos, só não é pecado em Deus. Por quê? Porque não existe ninguém maior do que Deus para requerer dele a prepotência de ser orgulhoso. Porque se ele tiver orgulho, é porque ele pode, porque ele é Deus. E não existe nada no mundo. O pecado do diabo foi se orgulhar, sabendo que existia Deus acima dele. Aleluia. O diabo, ele colocou no coração que ele era grande. E ele, então, desejou tomar o lugar de Deus. Se não existisse Deus, se não existisse seres maiores do que ele não teria pecado em se orgulhar. Porém, irmão, todo aquele que se orgulha, sabendo que tem um Deus em cima do céu, ele está em pecado. E é aqui que eu vejo a humildade de Cristo. Porque ele tem o direito de ser Deus, ele é Deus por natureza, ele tem o direito de ser Deus, ele é Deus por natureza, mas ele diz a Bíblia que ele tem um sentimento diferente, que eu creio que nasceu nele, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sendo forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não teve a prepotência de ser Deus. Ele não se orgulhou em ser Deus. Ele não procurou benefícios em ser Deus. Ele não se aproveitou, aleluia, dos outros por ser Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele não aproveitou da sua posição de Deus. Ele não aproveitou da sua posição de Deus. Isso é humildade. É eu ser grande. Eu ser grande, mas não ter por usurpação ser grande. É eu ter, mas não ter a usurpação de parecer aos outros que eu tenha. Jesus, ele deixou de ser o que ele era. O diabo desejou ser o que ele não era. O que o diabo queria ser, Jesus renunciou. O que para o diabo era o maior sonho,
era o maior sonho, assim, no sentido, a maior ambição, a melhor palavra. O que para o diabo era a maior ambição, mesmo sabendo que nunca seria, para Cristo foi abnegação. Jesus se abnegou ser igual a Deus. Isso é humildade. É você se diminuir. É você ter e renunciar. É você ter poder e não usar. É você ter poder e não usar. É você ter poder e andar como se não tivesse. É você ter dinheiro e andar como não tivesse. É você ter autoridade e viver como não tivesse. Jesus era o Senhor dos senhores, mas veio como servo. Ele tinha poder para requerer para si a adoração de todo mundo, respeito de toda a terra. Porém, ele veio na contramão da lógica. Era para ele ser servido por todos e ele veio servindo a todos. Isso é humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu tenho poder, mas não quero usar. Quando os seus inimigos vieram prender, e Pedro saca-lhe da espada, corta a orelha de Malco, Jesus falou assim: Pedro, se eu pedisse ao Pai, o Pai me enviava 12 legiões de anjos e combateria, porque eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade. Mas eu preferi não usar. Agora não é hora de eu usar. Então eu tenho um poder, mas eu não vou usar. Isso é humildade. Eu não preciso disso. Eu vou passar pelo que o Pai ordenou que eu passe. Então, isso é humildade, é você ser, é você ter, é você poder e viver como se não pudesse. Não é humildade você não ter nada e falar assim: eu sou humilde, as pessoas pisam em mim porque eu sou humilde. Não, humildade não é as pessoas pisam em você porque você... Humildade é você ter o poder de pisar e ser pisado. Humildade é você ter o poder de machucar e ser machucado. Humildade é você ter o poder de ferir e ser ferido. Humildade é isso. É como Jesus. Ele tinha o poder para matar os teus inimigos quando foram prendê-lo. O rapaz que Pedro cortou a orelha, aleluia, o de Jesus tinha poder de fulminá-lo na hora, na sua ira, no seu poder, mas Jesus preferiu servi-lo, pegou a orelha e colou de novo. Isso é humildade. É você ter o poder de revidar e você ajudar. Isso é humildade. Isso aqui ele pegou a sua glória, ele pegou a sua veste de Deus e deixou aos pés do Pai. Ele pegou a sua glória e deixou lá e desceu. E a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não era usurpação, era um direito, porque ele era Deus. Mas ele sendo Deus, ele se negou a ser Deus. Ele não se negou a ser um mendigo, um verme. Ele não se negou a ser um derrotado. Ele se negou a ser um vitorioso. Ele não se negou a estar debaixo de todos. Ele se negou a estar de cima. Ele não se negou a uma vida de fracasso e de derrota. Ele se negou a uma vida de vitória. Ele não se negou a uma vida de humilhação. Ele se negou a uma vida de exaltação. Ele não se negou a estar debaixo de todos. Ele se negou a estar acima de todos. Isso é humildade. Humildade não é eu estar debaixo dos pés dos outros. Humildade é eu estar debaixo dos pés dos outros, tendo poder para estar acima. Isso é humildade. Humildade é você ter o poder para matar e morrer. Humildade é você ter o poder para julgar e ser julgado. Humildade é você sair do trono
trono que rege o universo. É isso que Jesus fez. Ele saiu do trono que julga o universo, que julga os anjos, que julga os demônios, que julga os homens mortos e vivos, que julga a natureza, que julga todas as coisas. Ele saiu do trono do julgamento, a qual ele julga todos, e veio se assentar como um réu diante do trono de um rei local em Jerusalém. Isso é humildade, é eu ter o poder de te julgar e permitir-se ser julgado por ti. Eu sendo Deus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, as suas vestes de Deus. E tomando a forma de servo, ele pega a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Resumindo, humildade é servir. Humildade é servir. Tomando forma de servo. Não teve por usurpação, porque em forma de Deus ele não pode servir. Então eu vou tomar a forma de servo, porque eu vou servir. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso é humildade. É você humilhar você mesmo. Quem humilha a si mesmo não é humilhado por ninguém. Você tem que se humilhar diante de você mesmo. E achado na forma de ser, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É o que está faltando aí muito, essa obediência. Faltou obediência. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade, do jeito que o nosso nariz aponta. Eu quero fazer as coisas para Deus do meu jeito, aleluia. Mas não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. Tem muita gente fracassada porque está fazendo da forma que quer, sendo obediente, humilhou-se a si mesmo sendo obediente, humilhou-se a si mesmo sendo obediente. Eu tenho poder para ir na frente, eu tenho poder para mandar e eu estou sendo obediente. Isso é uma forma de humilhação. Uma pessoa que não obedece é uma pessoa que não se humilha. É um vaso ruim que não quebra. É uma fonte que não jorra água. É uma nuvem que não derrama chuva. É um vento que não traz nada. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Morte de cruz. Então, humildade é João Batista era humilde. João Batista, presta atenção. Eu quero que vocês entendam o que eu quero falar aqui. Presta atenção. Porque nós colocamos um contexto que humildade é a pessoa ser mansa. Não, ser mansa é outra coisa. Mansidão é uma coisa. Longanimidade é outra coisa. Cada fruto tem o seu poder, mas a humildade não é mansidão. A humildade não é longanimidade, não é benignidade. A humildade não é somente obediência. Presta atenção. Um empregado que obedece o seu patrão não quer dizer que ele é humilde. Quer dizer que ele é inteligente. Eu vou obedecer o meu patrão, porque ele é meu patrão, porque ele paga o meu salário, porque senão ele me tira do grupo de funcionários e coloca outro. Então, o funcionário que obedece o seu patrão, respeita o seu patrão, não quer dizer que ele é humilde, quer dizer que ele é obediente. Porém, um patrão que
se comporta como seus funcionários. Um patrão que ama os seus funcionários. Um patrão que não deixa em momento nenhum os seus funcionários perceberem que ele é o patrão. Ainda que sabem, mas ele se mistura tanto no meio dos teus funcionários, que o ambiente se torna mais leve. Isso é humilde. É ele sendo patrão, não ter por usurpação ser um patrão no meio dos teus funcionários. Aqui somos todos iguais. É assim que Jesus era. Quando vieram prender Jesus, essa palavra aqui, irmão, é mais para a gente aprender mesmo. Eu percebo que o nosso almoçando a palavra, ele é um estudo para poucas pessoas, sabe por quê? Porque não é todo mundo que entende, não. É porque nós pregamos mais para espirituais. Nossos ensinos é espiritual. Não é qualquer mente que vai entender. É por isso que poucas pessoas vêm aqui, porque não é todo mundo que entende, né? Não é todo mundo que entende. Uns entram aí, fica 1, 2 minutos e não entende porque a carnalidade nos impede de entender as coisas espirituais. A Bíblia diz que o espiritual de todos ele discerne, mas ninguém discerne ele. Então, coisas espirituais são pessoas espirituais que absorvem e enriquecem a sua alma. Mas quem é natural não vai absorver, não. Quem é natural, eles só vão entender palavra que pega na emoção. Palavra que vai tocar no seu emocional. Então, olha o que é humildade. Humildade é os soldados vierem prender Jesus. E chega ali Jesus, ele está misturado com os seus discípulos. Mesmo sendo o Senhor, a paz do Senhor, irmã Rosana. Mesmo sendo o Senhor, ele está misturado com os servos. Alguém disse assim, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus disse, sou eu. Ou seja, quando ele fala, ele se destaca. Mas enquanto ele não fala, ele se parece com todos. Isso é o ser humilde. É você se parecer com todos, mesmo tendo poder para estar um nível acima. É você parecer com todos, mesmo você estando acima de todos. Isso é ser humilde. Isso é humildade. É você, mesmo sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Olha, o que é humildade? Humildade como eu disse de João. João foi humilde e João foi inteligente. Você pensa que quando alguém perguntou, e eu sempre preguei isso como humildade, mas isso não é humildade. Quando alguém falou assim, João, você é quem? Você é quem? Você é Moisés, você é Elias, você é um dos profetas, você é o Messias, você é o Cristo que nós esperamos. Quem é você, João? João falou assim, eu sou a voz que clama, do que clama no deserto, que prepara as veredas do Senhor. Até aí é verdade. E ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Verdade. Mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar a sandália. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso aí é humildade? Não, não é humildade. Isso aí é reconhecimento da verdade. Por quê? Porque João sabe que é verdade. Então, você se humilhar diante de quem é maior não é humildade, irmão, é inteligência.
Você dizer que você não é digno de desatar. Eu me humilhei hoje. Por quê? Porque eu me humilhei aos pés do Senhor. Porque eu sou humilde. Porque eu disse que Jesus, irmão, se você se prostra diante de quem é maior, tem poder de matar, de fazer viver a sua vida, isso não é uma humilhação, não. Isso é inteligência. É claro que eu vou me humilhar diante dele, porque ele é maior do que eu. Você está entendendo? Não é humildade, João, dizer, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que vai me batizar com o Espírito Santo, com fogo. Isso é inteligência, isso é reconhecimento. Ele está falando que Jesus vem e que é verdade. Ele está pregando a verdade, ele veio para isso, para pregar Jesus. Isso não é humilhação. É como se você tá andando na calçada da rua e chega o assaltante e coloca a arma na sua cabeça e fala, levanta a mão para cima, se ajoelha, se ajoelha e coloca a mão para cima, aí você coloca a mão para cima e se ajoelha, você está se humilhando diante dele? Não, você está com medo de morrer. Você está respeitando alguém que está em uma autoridade sobre a sua vida naquela hora. Então João fala, e vem vem alguém que é maior do que eu. Vem alguém que é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália. É necessário que ele cresça e eu que diminua. Isso não é humilhação. Isso aí é ele profetizando algo que verdadeiramente vai acontecer. E que Jesus, na verdade, ele é maior. Você se humilhar diante de quem é maior do que você não é humilhação, é inteligência, é respeito, é medo. Porque tem gente que se humilha para outro que tem um cargo maior porque tem medo. Tem medo de ir para o banco. Isso não é humildade, isso é inteligência, é reconhecimento. Humildade é você se curvar diante de alguém que é menor. Isso é o segredo. Agora eu vou te falar onde é que está a humildade de João. A humildade de João é que Deus deu para João. Deus deu para João. Você está entendendo, irmão? Deus deu para João o poder e a virtude de Elias. Lucas capítulo 1. Lucas 1,17 diz assim, e irá, está falando, o anjo está falando com Zacarias, pai de João, e ele irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quando o anjo está anunciando o nascimento de João para Zacarias, então a humildade de João não está em reconhecer Cristo. Isso é reconhecimento, não é humildade. Aqui está a humildade de João. Quer ver? Quando o anjo fala para Zacarias que o filho que vai nascer de você, ele vem na virtude, no poder de Elias, está dizendo, esse seu menino que vai vir, ele vai ter o mesmo dom de Elias. A mesma autoridade de Elias. O que Elias fez, ele vai fazer. O que Elias operou, ele vai operar. A mesma autoridade que tinha Elias, ele vai ter. E aí vem João. No poder e na virtude de Elias. O que Elias fazia?
Elias mandava fogo do céu, o fogo descia, consumia o holocausto. Elias mandava fogo do céu, o fogo descia, queimava o soldado. Elias pegava a capa, batia nas águas, os mares se abriam. Elias escondia no ribeiro, o corvo vinha, mandava comida. Elias ressuscitava morto, deitou sobre o menino ressuscitou. Elias multiplicava pão, multiplicava azeite. Onde está a humildade de João, pastor? João tinha o poder para fazer tudo isso e não fez. João tinha poder para multiplicar o azeite e a farinha, mas comia mel e gafanhoto. Isso é humildade. Isso é humildade. É você ter o poder e não fazer para o bem próprio. É você ter o poder de fazer para o bem próprio e não fazer para o bem próprio. Quando João estava ali naquela cadeia, prestes a ser degolado, ele tinha poder para orar e vir fogo e queimar todos aqueles que estavam no palácio. Porém, ele não o fez, mas tinha poder. Ele tinha a mesma virtude, o mesmo poder de Elias, mas ele não usou. Humildade é isso, é você ter e viver como se não tivesse. É você poder e viver como se não pudesse. É você poder subir no palco, igual o hino que diz. É você poder. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. É você pegar esse hino e ao invés de você subir no palco, que é seu direito, descer e ir para a plateia junto com aqueles que estão lá para te ver. Isso é humildade. É você poder estar no palco para todo mundo ver que Deus te fez brilhar, que Deus te abençoou, que você está prosperando. É você ter um palco inteiro para você só estar e a plateia está te aplaudindo e você preferir descer do palco e estar junto da plateia. Isso é humildade. Humildade é Jesus estar no trono, tendo o poder de reger a história. E ele se despir do seu manto sagrado e divino, eu já sinto a presença dele aqui, e fazer parte da história. Mas aqui na terra uma história de morte. Ele tem o poder, ele tem o controle, ele está sobre o controle do universo na mão, assentado no alto e sublime trono, os serafins por cima dele cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia na sua glória, e ele tem o poder de matar, ele tem o poder de dar vida, ele tem o poder de reger tudo, e ele fala assim, aleluia, eu não quero apenas controlar, eu não quero controlar a história, eu quero fazer parte dela, eu quero descer lá, mas eu não vou descer como um rico, eu não vou descer como alguém famoso, eu vou descer lá para participar da história e vou morrer. Isso é humildade. Pai do Senhor, irmão Jean, isso é humildade. Aqui está a humildade de João. Aqui está a humildade de João. Vai lá. João capítulo 10. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia, irmão. Quem não gosta de Bíblia, vai procurar live aí de adivinhador de CPF. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Quem gosta da palavra, quem se alimenta de palavra. Não é palha seca não, é palavra.
Olha aqui, João 10:41 diz assim: e muitos iam ter com ele e dizia. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo que João disse deste era verdade. Na verdade, João não fez sinal algum, mas lá em Lucas 1:17 diz: João vem, o seu filho, o anjo fala para Zacarias, o seu filho vem com poder e com autoridade de Elias. Alabassuri anda labai. Então tudo que Elias fez, o poder que Elias tinha, ele vai ter. A unção e a virtude de Elias está dentro dele. Ele não é o Elias, mas o que Elias fazia, ele vai fazer. O poder que Elias tinha, ele tem. Então eu falei para vocês aqui, Elias orava e o fogo caía. João tinha esse poder, porque ele tinha a virtude e o poder de Elias. Elias ressuscitou morto, ele tinha esse poder. Elias multiplicou farinha, azeite, ele tinha esse poder. Elias pegava a capa, abria o mar e passava para o outro lado. O João tinha esse poder. Só que João 10:41 vai dizer assim, João na verdade não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou sobre esse aí é verdade. Sobre esse quem? Jesus. O que ele falou? Que era necessário que ele diminuísse, Jesus cresce, que ele não era digno de desatar a sandália. Ou seja, ele tinha poder para fazer milagre, mas ele não quis. Ou nós estamos inventando milagre? Nós não, mas a maioria dos profetas estão inventando milagre. Forjando milagre. As igrejas hoje, escuta isso aqui, as igrejas hoje estão virando picadeiro de circo, cheio de mágico e pouco profeta. Está sobrando mágica, está faltando verdade. A igreja de hoje está cheia de mentira no púlpito, adivinhação mentirosa. Estamos inventando milagre para segurar o povo, para chamar o povo. Venha, porque hoje tem um profeta que ele arranca doença, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Estamos forjando milagre. É claro, Deus faz milagre, Deus faz. Mas a maior parte das coisas que estão acontecendo hoje são espíritos enganadores em nossos altares. Espíritos de engano. Espíritos de mentira. Forjando milagres e tirando o povo da Bíblia, tirando o povo da verdade, tirando o povo da palavra. Estamos inventando. Igreja já virou picadeiro de circo. Quando não é um palhaço se apresentando, é um mágico fazendo ilusionismo. E não é mágica, é ilusionismo. Os olhos dos crentes estão enfeitiçados. Olha a diferença do profeta João para os profetas de hoje. O de hoje, eles forjam milagre. João tinha poder. Poder para fazer o milagre original. E preferiu não fazer. Alabassuri andalabahai. Ele tinha poder para descer fogo do céu de verdade. Mas não fez. Ele tinha poder para ressuscitar morto. E não fez. Poder original, poder puro, poder vindo da unção de Elias. Ele tinha e não quis. Ele preferiu ficar na palavra, focar na palavra. Hoje estão largando a palavra por causa dos milagres. João deixou o milagre e ficou só na palavra. E louvado seja Deus, que ainda conserve uma geração que se contente com Bíblia, que se contente com as Escrituras, que prefiram o está escrito do que o eis que eu te digo. Porque tem gente, irmão, que é emoção pura.
Ele chora, ele pula, ele roda. Quando alguém aponta o dedo para ele e diz, eis que eu te digo. Mas ele não sente nada. Parece um robô sem bateria. Quando alguém diz, está escrito, está escrito, está escrito. Mas louvado seja Deus, que não vai deixar essa geração morrer. A geração que ainda ama a palavra. João disse, eu não vou, eu tenho poder de fazer milagre, mas não vou. Vou pregar a palavra. Isso é humildade. Isso é humildade, ter poder e não fazer. Isso é humildade. Jesus é o modelo da humildade. Não vai dar nem para me falar tudo. Nós vamos terminar o tema humildade amanhã. Amanhã eu quero dar uns exemplos de humildade. Vocês entenderam o que é humildade hoje? Vocês entenderam que humildade não é eu ser pobre, eu andar de sandália havaiana, todo mundo mandar em mim? Ser humilde não é eu me colocar debaixo dos pés de alguém? Não. Ser humilde é eu buscar algo. É ter algo. E não me vangloriar naquilo. Que tem de crente, que se vangloria no seu tempo de crente. Que eu tenho 70 anos de crente. Se vangloria na sua teologia. Que eu tenho 2, 3 diplomas de teologia. Eu tenho mestrado, doutorado, bacharelado. Que tem de gente se fiando na sua convicção, no tamanho da sua igreja. Ei, baixa a bola. Calma. Isso não é humildade. Humildade é ter e não ter. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses. Meu Deus, não, amanhã eu vou chegar aqui, mas olha o que o apóstolo Paulo... Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e considero como esterco para ganhar a Cristo. Paulo tinha tudo como esterco, o quê? A sua teologia, o seu judaísmo, a sua fama, a sua reputação entre o judeu. Ele tinha isso como perca por causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa da presença de Jesus. Então Jesus, ele nos ensina isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 33, diante da humildade vem a honra, ou a honra precede a humildade. Ou seja, a humildade é o motorista do caminho da honra. Sabe o que a humildade faz? A humildade te joga para trás para te dar impulso para te levar para frente. A humildade, ela te joga para trás para te dar um impulso para ir para frente. Ela faz isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo forma de Deus, teve por usurpação ser igual a Deus. Você sempre vai voltar para o lugar de onde você saiu. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, fez semelhante aos homens, e sendo obediente, foi até a morte, é morte de cruz. Não terminou aí na morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e o pôs ao lugar mais alto, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e no inferno. Então, termina, irmão, em exaltação. A humildade, ela te leva para trás, mas não para a derrota, mas para te dar impulso para você andar para frente. Jesus desceu para subir com mais glória. Jesus se humilhou para subir com exaltação.
Aí ele desceu, quando ele vem em uma manjedoura. Quando ele vem no ventre de uma virgem Galileia. Ele vem sem pompa, ele nasce entre os pobres, ele vem em humildade. Aí, quando ele vai nascer, ele nasce em uma manjedoura. Isso aqui foi o ápice da humilhação, da humildade. Ele sai lá do trono de glória, rodeado de anjo, e vem e desce, se faz uma pequena semente dentro da mulher, bem pequenininha. Ele se diminuiu o máximo que ele pôde se diminuir. Ele está lá grandão e ele se diminui o máximo. Ele está lá cheio de luz e ele tira aquela luz no máximo, e ele vem e é gerado no ventre de uma virgem, e quando ele vai para nascer, não tem outro lugar para ele nascer, ele vai nascer em uma manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é um coxo de animais, e ali ele nasce no coxo de animais, e ali ele vem à vida. Não teve nem parteira para ele, ele nasceu ali. E quando ele nasce, ele vive na terra sem parecer, sem formosura, mas quando ele vai subir, quando termina a sua prova de humildade, e ele está conversando com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Jesus já não sobe numa manjedoura, aí Jesus já não sobe de forma humilde, aí Jesus já sobe em forma de glória. Ele vem na manjedoura, ele desce na manjedoura, mas quando ele vai subindo, a nuvem, ele começa a subir na nuvem, e a nuvem começa a subir e começa a elevá-lo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e dos que estão na terra. Aleluia. Então nós temos que aprender dele. Amanhã ainda tem algumas coisas sobre humildade para a gente estudar, tá? Que Deus abençoe a sua vida. O tempo passou que eu nem vi. Eu nem vi o tempo passando. Eu pensava que ia dar para a gente terminar hoje. Não vai dar para terminar hoje, mas amanhã estaremos aqui de volta com esse estudo. Nós vamos falar sobre isso, o que não é humildade, a falsa humildade e a humildade verdadeira, o poder da humildade. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós, né? E amanhã estaremos de volta com mais um Almoçando a Palavra. Ore por mim para que nós possamos estar fazendo esse Almoçando a Palavra direto. Esse Almoçando a Palavra sempre nós possamos estar fazendo para que... Porque uma ou duas, três pessoas que estão conosco já vale a pena, né? 2, 3, 4 pessoas que gostam da palavra vale mais do que 200, 300 que gosta de ilusionismo, que gosta de papagaiada mesmo, né? Tem gente que ouve quem não tem Bíblia, né? Tem que ter palavra. Sem palavra, a Bíblia diz que sem profecia o povo corrompe. E a profecia que está dizendo em Provérbios é a palavra. O povo se corrompe por falta da palavra. A palavra é que sustenta o povo de pé. Então tem muitos morrendo porque não gostam da palavra, não absorve a palavra, rejeita a palavra. E eu quero em nome de Jesus, irmão, eu quero em nome de Jesus, é o meu maior desejo, estar todos os dias aqui no Almoçando a Palavra agora. Tá? Ore por mim para Deus abençoar, porque a correria é grande. Só Deus sabe o tanto que a gente tem corrido esses dias. Mas eu quero me esforçar. Eu quero me esforçar para estar fazendo esse Almoçando a Palavra todo dia, em nome de Jesus.
Amém? Deus abençoe a tua vida. Amanhã estaremos aqui de volta e vamos dar continuidade, tá? Aqui a semelhança do filho, que é humildade.